Permanecer no amor, ser morada do Santo Espírito. Permanecer no amor e não querer nada que não seja teu, Senhor. Nem medo, nem fato, nem segredo, nenhum ato, nenhuma força me abala, se a eternidade em mim é o princípio e o fim, só o amor. Tudo perdoa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quem ama vive, permanece no amor. Tudo ensina, tudo vê, tudo restaura, tudo conforta. Somente vive quem permanece no amor. Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI, atendendo já os interativos, os pedidos e as intenções. Então você também vai continuar ligando aí, coloque aí as suas intenções, tudo aquilo que você gostaria que a gente apresentasse no final do nosso programa, para a gente rezar junto, não é? Então todo aquele que ligar, 0 operadora 19 3871 9620, vai receber aí a novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Temos aqui o pedido de Maria Madalena Lima Guedelo, é isso mesmo, ela é de Parnaíba, no Piauí. E a nossa querida irmã, Maria Madalena, ela tornou-se nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Ela pede uma oração por ela mesma, por Antônio Machado e por todos da sua família. A Maria Josete Soares Dantas da Silva, ela é de Maceió, em Alagoas. Ela pede oração por toda a sua família, tornou-se também nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Iaê Caco, de São Paulo, capital. Ela pede por ela mesma e agradecimento pelo dom da vida, está aniversariando. Que Deus abençoe com muita força e com muita paz também. Vilma Queluz de Oliveira, de Santa Isabel, no interior de São Paulo, pede oração por Vilma, por ela mesma, por uns exames que ela vai realizar hoje. Ela pede também por Rodrigo, por André e por Joyce. A Geralda Luísa de Vasconcelos, de Santo André, no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma. Também pede por Cleiton, Ariel, Rodrigo, Geraldo e por todos os seus familiares. De Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, o Vivaldino José Luquezzi pede oração pela saúde, pela sua cura, ele está com depressão. Pede também por saúde de Eronita, por Beatriz e por família. Que Deus abençoe. Vivaldino, conte com as nossas orações, viu? A Gessélia Silva dos Santos, ela é de Jaguarari, lá na Bahia. Pede oração por Estelina, que está hospitalizada. Pede também por Esther e por todos os seus familiares. Pede também por Eurides, Isabel, Gislene, Mislene, Margarida e também por ela mesma e por toda a sua família. E a Janaína da Conceição do Espírito Santo, ela é de São Paulo, capital. Pede oração por ela mesma. Ela pede também pela vida financeira e por todos da sua família. Janaína, você está pedindo aqui para a gente mandar a novena? Vai sim, todos que ligarem hoje vai receber aí a novena na sua casa. Eu quero lembrar a você o seguinte, nós temos aqui sempre uma palavra do Papa Francisco, porque esse homem, ele é de grande importância para a igreja e para a vida de cada um de nós. E toda semana aqui, toda sexta-feira de uma maneira especial, a gente sempre tem alguma coisa que a gente gostaria de apresentar, que o Papa Francisco tem dito, tem falado, tem causado aí na nossa igreja pelas suas temáticas, pelas suas preocupações. E hoje, de maneira muito especial, nós vamos acompanhar um VT em que o Papa ele tem uma palavra sobre a questão dos indígenas, exatamente isso, para que os povos indígenas ameaçados na sua identidade e existência sejam respeitados. Acompanhe comigo. Ayerurese Magma tabal tu cuerarerape
Toñemomora, hatoñemomba eguasu. Opababe, arandukua, ñandepukuen ba'e. Pellezarekota xereje. Quiero hacerme eco y portavoz de los anhelos más profundos de los pueblos indígenas. Y quiero que unas tu voz a la mía, para que de todo corazón pidamos que sean respetados los pueblos indígenas, amenazados en su identidad y hasta en su misma existencia. Então, como eu disse antes desse vídeo, desse VT, o Papa Francisco sempre traz algumas coisas tão importantes, né, interessantes na nossa vida, para a gente se preocupar. E esse ano da misericórdia, que começou ano passado, em dezembro do ano passado, dezembro do ano passado, sempre ao longo desse ano, muitas realidades estão sendo vistas de outra maneira, porque a gente percebe que o Papa Francisco ele tem esse carinho todo especial, não só pelos indígenas, mas por todas as pessoas. Claro, sempre uma realidade diferente e especial, ele trata isso com muito mais carinho. Aquilo que o próprio Jesus fazia, não é? Ele era um homem para todos, mas algumas realidades, como os órfãos, as viúvas, aqueles que eram doentes, os mais marginalizados, eles sempre tinham uma intenção toda especial do próprio Cristo. Por isso o Papa Francisco faz isso. A nossa congregação, Missionários do Sagrado Coração, nós temos um trabalho com os indígenas, lá em São Gabriel da Cachoeira. O Padre Jorge, o Padre Girley, estão lá também nessa linha de frente com os indígenas, fazendo um trabalho muito bonito de acolhimento da realidade, conhecer a realidade. E a gente percebe que cada dia mais eles aprendem, né? Você já teve alguma experiência, Fred, com os indígenas, nesse trabalho com eles? Já um contato, alguma coisa? Não, contato sim, mas ainda não tive a oportunidade de trabalhar mais intensamente. Mas eu acho essa dinâmica muito especial, porque faz parte da nossa história, da nossa cultura, e hoje são tão marginalizados, tão colocados à margem, de fato, e o Papa Francisco vem nos dar essa ótica, né, de ter um olhar a respeitar a tradição, a respeitar os costumes, a respeitar o espaço. Eu acho que isso é mais importante do que tudo, né? E não ser tão evasivo, tão cruel, de fato, com uma realidade que hoje é a minoria. Então, e que já foi, de fato, a maioria em todo este universo, essa terra, né, e sobretudo no Brasil, né? Então, eu acho que essa história precisa ser respeitada, precisa ser cuidada, precisa ser estimulada para que a gente, de fato, seja cristão nesse momento e respeite aqueles que são de mais fracos. Você usou a palavra respeito. Os padres nossos que trabalham lá no Amazonas, eles têm... a gente sempre pergunta, quando a gente se encontra, uma vez por ano, quando eles vêm para a Assembleia, quando dá para eles participarem, né, dessa Assembleia, porque a viagem é muito complicada para ir, são horas de barco, naqueles barcos, né? E eles dizem assim que o respeito está justamente nisso. Eles acolhem os padres e amam os nossos padres. Quando os padres chegam lá, por exemplo, eles fazem o trabalho, fazem batismo, casamento, porque eles pedem, não é? Mas uma das coisas importantes que eles dizem é assim, eles não deixam o culto deles, né? Sim, é impressionante. O amor à natureza de uma maneira tão bonito, o respeito que eles têm à natureza. Então, isso, cada vez que eles vão eles chamam de itinerância, diz eles que aprendem muito mais. Eles levam a palavra e tem a questão da catequese, tudo aquilo, mas é uma outra temática, uma outra maneira de ver a nossa realidade e também a maneira como eles acabam vendo a própria realidade dos indígenas. Então, por isso que é muito bonito o Papa Francisco fazer isso, né? Num vídeo como esse tão bonito, né? Fundamental, fundamental. Então, e por falar nisso, a gente tem que pensar na nossa temática de hoje também. Nós temos uma temática, eu disse antes, sobre o julgar, o não julgamento. Será que a gente vive isso de uma maneira especial? Eu separei na nossa revista Brasil Cristão um tema aqui, um artigo, e esse artigo é o seguinte, na página 13, você que é sócio evangelizador, tem a revista na sua mão, né? Pode olhar aí na página 13. Inclusive eu separei esse artigo, quem escreve é o padre Alírio Pedrini.
E ele, nesse artigo que ele escreve, o tema é assim, ó, bem-aventurados os misericordiosos. Você está vendo a revista aí no seu vídeo. Mas a temática que eu gostaria aliás, o trecho que eu gostaria de separar, não sei se a gente vai conseguir fazer isso aqui, dentro desse artigo sobre as bem-aventuranças, aliás, o Papa Francisco, isso, você está vendo no seu vídeo aí, o Papa Francisco, ele insiste na questão da bem-aventurança. E eu separei aí, está em negrito, você pode até pegar na sua revista aí. Dentro dessa temática da bem-aventurança, que o Papa Francisco coloca como uma das referências para o ano da misericórdia, esse artigo, nesse trecho, diz assim, ó, como é belo o coração misericordioso. Este coração, guarde isso, hein? Este coração jamais faz críticas negativas, pejorativas, ou seja, negativas, mas em relação a alguém que tem as suas misérias, as suas dificuldades. Depois, quem tem um coração misericordioso, ele não acusa ninguém por causa de suas misérias. Ele não julga, veja bem isso, nem condena, meu dedinho apontando aí, as pessoas por causa de suas misérias. Olha, esse artigo deve ser para nós, nesta manhã de sexta-feira, uma referência em relação a esta questão do julgamento. Porque o artigo termina dizendo assim, ó, seremos felizes sendo misericordiosos, porque a promessa de Jesus é que nós alcançaremos misericórdia quando estamos em nossas próprias misérias. Olha só, por que eu gostaria que você refletisse sobre isso para a gente introduzir? Daqui a pouco nós vamos ter a nossa querida convidada para nos ajudar nisso. Sabe por quê? Quando você julga alguém, você está dizendo assim, eu sou ótimo, não tenho defeito. Aliás, o único que pôde fazer isso foi Jesus Cristo, né? Não tenho defeito. Se eu não tenho defeito, então eu posso justamente julgar as pessoas. Agora, pense nisso. Numa das homilias, ano passado na igreja, numa das dinâmicas que eu fiz na missa, eu fiz assim. Eu tive a paciência de distribuir uma pedrinha, para cá, isso, uma pedrinha, uma pedra mesmo, pedra, e entreguei para cada um que estava na igreja. E a homilia era justamente dentro dessa questão do julgamento. Se não me engano, era Jesus e a mulher pecadora, eu não me lembro mais agora especificamente o evangelho. Eu distribuí para cada pessoa, a equipe de liturgia distribuiu uma pedrinha, e eu disse assim, ó, você vai levar essa pedrinha para casa e vai ficar com ela durante essa semana. Quando você tiver a vontade de julgar alguém, o que você vai fazer? Lembre-se dessa pedrinha. Por quê? A velocidade que ela vai, ela pode voltar com muito mais potência. Então, se eu jogo pedra em alguém, essa pedra pode voltar. E a maneira como ela voltar pode não ser tão misericordiosa como você pode, no caso, ser para alguém. Então, a proposta era essa, olha, pense nisso, avalie isso. Todas as vezes que nós temos e achamos que podemos julgar as pessoas porque ela está com algum problema, alguma dificuldade, aquela pessoa ali é muito chata, então eu vou julgá-la por causa disso. Você também pode ser chato para os outros, não é? Então, por isso que é importante a gente pensar dentro da nossa espiritualidade, dentro da nossa maneira de rezar, de nos colocar diante de Deus. Olha, precisamos, de fato, como o padre Alírio disse no artigo, ser misericordiosos. A misericórdia é um dom que Deus dá a cada um de nós. Por isso, vamos pensar nisso. Acreditar que a misericórdia é, de fato, uma referência para todos nós. Vimos esse vídeo do Papa Francisco. Por que não ser misericordioso com o indígena, não ser misericordioso com a pessoa que passa por algum momento de dificuldade na sua vida? Pelo erro do outro, a gente não é conivente com o erro, não acredita no erro, mas a gente acredita que a pessoa tem a possibilidade de mudar. E por que não? A gente estender a mão para essa pessoa. Eu digo isso, Fred, porque eu acho que nós precisamos trabalhar isso com mais convicção, não é? Nas nossas igrejas, nas nossas comunidades. Falta tanto um pouco essa questão da misericórdia, né? Então, por que não pensar nisso, né? Falta muito, padre. Eu imagino que esse seja a grande mazela da humanidade hoje, a falta
da misericórdia com o outro. O outro já erra conosco, o outro entra e eu já tenho uma postura de reação imediata, de pré-julgamento, principalmente o pré-julgamento. Eu nem conheço o outro e eu já o julgo pela aparência, pelo modo de falar, pelo modo de se vestir. Então, eu acho que isto é a essência da falta da misericórdia. Falta de olhar para o outro com o olhar que Cristo nos olharia, com o olhar daquele que olha, que vê com um olhar de amor e em nenhum momento vai nos julgar, vai nos amar. Mas então é isso que a gente vai tentar trabalhar hoje, né? De uma maneira muito, muito bonita, muito simples, mas levar até o nosso telespectador, o nosso sócio fiel, aqueles que nos acompanham, justamente essa temática da misericórdia. E, claro, no próximo bloco a gente já tem aqui a nossa convidada que vai nos ajudar, né, a entender um pouco mais essa questão de julgamento. Então, você pensa nisso, já jogou alguém? E eu fico aguardando também a sua ligação. Liga para a gente aqui, o call center, as meninas estão lá todas esperando, porque todas elas querem mandar para você a novena das mãos ensanguentadas de Jesus. 0 operadora 19 3871 9620. Liga, a gente vai estar aguardando você aqui, vai aguardar a você aqui, tá bom? E eu tinha esquecido no próximo bloco, no bloco anterior, perdão. Então vamos terminar com música. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração, faz-me forte e fiel, um servo teu. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu